telefone liberado. Começou o programa 25786000, já está liberado. Esse é o número que você pode ligar à vontade, fazer perguntas aos convidados, tá? Esclarecer dúvidas, porque hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, tá? O Dr. Patrick Bellilis, que é ginecologista e obstetra, mas nós vamos falar sobre a endometriose e o Zika vírus, né, gente? Todo mundo, todas as mulheres, as futuras mamães, tá todo mundo agora já preocupado, né? Como é que tá a real situação? O que a gente vê pela televisão é uma tragédia. Então, na verdade, se você tem alguma dúvida ainda, quer esclarecer, o momento é esse. Pode ir mandando perguntas, que o Michel Teles já vai liberar as redes sociais. Vou dar um pontapé inicial com o nosso médico, porque é um assunto muito sério, viu, Michel Teles? Libera as perguntas para as pessoas, que quando se trata, a Mariane já fica aqui, depois eu faço contigo, mas é bom participar todas nós, porque a nossa maior preocupação hoje trata-se de um mosquito. É impressionante quando um país entra em uma luta contra, né, doutor Patrick, um mosquito. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Tudo, e você? Tudo já, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Doutor, primeiro eu queria que você esclarecesse numa linguagem bem simples, para quem está em casa, dona de casa, a gente falasse de verdade o que está acontecendo. Primeiro, uma orientação. Você, como médico, como que está a real situação das mulheres que estão grávidas e das que querem planejar agora um filho? É uma coisa bastante complicada ainda, porque não tem muito estudo sobre isso. Tá um pânico. É um vírus novo. Na verdade, não é um vírus novo, mas essas afecções que têm se associado a ele... Mutações, né? São novas. Por exemplo, a questão da microcefalia, que é o que mais tem chamado a atenção em todos os jornais, em todas as revistas, noticiários e tudo mais. Não existe nenhum trabalho relacionando diretamente o Zika vírus com a microcefalia. E aí, doutor? No entanto, existem algumas análises de gestantes que tiveram fetos, né, recém-nascidos com microcefalia, e a análise do líquido amniótico tinha também o Zika vírus. Porque eles estão dizendo que acham que porque antes não estava sendo tão pesquisado microcefalia. Na realidade, não. A microcefalia sempre é diagnosticada porque é muito fácil de ser diagnosticada. Então, mas lá, que é onde está o maior índice no Nordeste tudo, que eles não estavam dedicando tanto a essa pesquisa. Então, agora não sabe se é o Zika vírus, se não é. Então, deixa a gente cada vez mais na realidade, não tem muito como falar isso, pelo seguinte. A partir do momento que qualquer neném nasce, a gente vai fazer o perímetro cefálico. O pediatra vai pegar uma fita métrica e vai medir a circunferência encefálica daquele RN. E a gente tem os parâmetros adequados para a idade gestacional e tudo mais. Então, só com isso você já consegue dizer se está adequado ou não para aquela idade gestacional. Então, já é um diagnóstico inicial de microcefalia. E isso é feito em todos os recém-nascidos. E na barriga? Na barriga, então. Aí sim a gente tem um grande problema se a gente pensar em saúde nacional. Quando a gente fala de São Paulo, a gente não dá para a gente comparar com o resto do país, né? Não, vamos falar no geral. Mas se a gente pegar principalmente Norte, Nordeste, ou mesmo interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, a gente sabe que a saúde não chega de maneira adequada em todos os pontos desse país. Então, os mínimos exames que seriam necessários para serem feitos durante um pré-natal, eles não são feitos. E um deles é o ultrassom morfológico. E no ultrassom morfológico, quando a gente faz em torno de 20, 22 semanas, que na verdade é o segundo morfológico, mas pelo menos que se esse fosse feito, a gente já conseguiria ver a microcefalia nessa idade gestacional. E é complicado, né? Meu Deus do céu, as mulheres estão pensando em engravidar também. Está todo mundo em pânico. O tempo inteiro eu estou tendo esse tipo de pergunta no consultório. Tá todo mundo em pânico, o que eu recomendo? Você quer planejar ter filho, você não pode ter um filho porque você está com medo, Mariane, de engravidar, porque estão pedindo para você não engravidar. Agora foi comprovado, diz que no interior de São Paulo, que muitas coisas também, né, gente? A gente tem que falar a realidade. Muita coisa é escondida da população. Muitas notícias são guardadas também a sete chaves para não assustar a gente. Então, eu fiquei sabendo que teve um caso no interior de São Paulo, onde descobriu a Zika, né, no sêmen de um paciente, estava internado, e na saliva. Isso é real? Na realidade, assim, tiveram casos... Aqui no Brasil as coisas acabam ficando um pouquinho mais camufladas. Eles camuflam, eles escondem onde não deveria. Tiveram relatos de casos tanto na Austrália quanto nos Estados Unidos, um pouquinho antes do carnaval, inclusive, do Zika em saliva e em sêmen. Tanto que um grande medo era com relação ao carnaval, porque a gente sabe como que o carnaval é. Na realidade, o que a gente imagina? Que para que se tenha o vírus nesses fluidos corporais, a gente precisa ter uma carga viral muito alta.
para ter uma carga viral muito alta, vamos comparar, por exemplo, com o HIV. Como que a gente controla um paciente com HIV? De duas formas. Um, avaliando as células de resposta do organismo, que é o CD4, e outro é avaliando a carga viral. Se a gente deixar o CD4 alto e a carga viral baixa, aquele paciente HIV positivo não vai ter quase sintomas da doença. Ou, hoje em dia, é uma realidade, muitos HIV positivos ficam anos e anos e anos sem desenvolver a AIDS. E isso vale para qualquer doença viral. Então, assim, para ter uma carga viral alta, eu teria um paciente debilitado. Então, provavelmente, vamos pensar num resfriado. Se a pessoa está bem resfriada, a pessoa não vai para uma micareta, não vai para um bloquinho e tal. Então, provavelmente... Estão descobrindo que, de repente, se a pessoa estiver mais fragilizada com a pneumonia... Exatamente. Então, as pessoas que realmente têm o vírus na saliva ou no sêmen vão estar mais prostradas, vão estar sentindo mais aquela infecção, que na grande maioria das vezes é uma infecção quase que assintomática, né? Algumas pessoas têm uma febre baixa, algumas manchas na pele, dor nas articulações, mas a grande maioria é assintomática mesmo. E o susto? E o senhor como médico, né, como ginecologista também, agora obstetra, quais os cuidados? O que você diz para as suas pacientes que querem engravidar e as que estão grávidas? A gente tem as pacientes que querem engravidar, a gente Eu só vou liberar o telefone, viu, gente? O telefone está liberado, 2578-6000, tá? Tá com o bebê em casa, tem alguma dúvida, quer engravidar, o momento é esse, porque a gente já nós vamos falar de endometriose também. Eu estou esclarecendo tudo primeiro do Zika, né? Porque é bom quando a gente tem um médico que pode orientar. Então, fica bem à vontade e pode participar. Quando a gente fala de querer engravidar, a gente tem um complicador para a mulher, que é a idade. Né? A natureza não é tão simpática com a mulher nesse quesito. Também tem uma vida inteira para engravidar, elas estão deixando agora só para mais tardiamente, né? A mulher está correndo atrás da vida profissional dela, lá, né? Então está engravidando cada vez mais tarde, sim. Até que idade que a gente consegue engravidar normalmente? É difícil você De falar, base. consegue Uma vez ou engravidar. outra, Você pode engravidar com 40 anos, com mais de 40 anos, mas a gente considera que a mulher tem uma boa reserva ovariana se engravidar até os 35. Microfone bem pertinho, doutor. E, então, assim, se as pacientes têm menos do que 35 anos, a gente fica mais tranquilo em pedir para elas adiarem esse sonho de gravidez. Agora, se as pacientes têm mais do que 35 anos, ou se tem algum outro problema, que a gente sabe que a reserva ovariana delas não é boa, aí a gente tem um abacaxi na mão, né? Então, assim, se a gente vai fazer técnica de reprodução assistida, o bebê de proveta, o que a gente faz de um modo geral? A gente não interrompe o processo, a gente congela os embriões e a gente vai deixar para transferir mais para frente. Ah, está fazendo isso, doutor? A gente tem feito muito isso. Então, assim, se a paciente vai já naturalmente... Por quê? O medo é... Quando que a gente tem mais mosquito? Agora no verão. Esperar para depois, né? Então, abril, maio... É um período bom. É um período bom porque deve cair o mosquito, deve cair o índice de Zika. Vai acabar que um pouco a gente ficar prisioneira dentro de casa, né? Engravida, vai ficar dentro de casa, no quarto, tá neura. Sim. É o que está acontecendo, né, Mariana? Eu até presenciei alguns casos de pânico lá no salão de clientes que viram moscas e elas, gestantes, entram em pânico mesmo, com medo e sai, tira isso daqui, vai para o banheiro. Tá bem tá forte assustador, isso. Né? Assustador. Tá assustador, realmente. Então, assim, quando a paciente, se eu tiver uma paciente, por exemplo, de 37 anos, que eu ainda não indiquei uma técnica de reprodução assistida para ela, que ela não tem um porquê de eu fazer uma fertilização in vitro nela. Aí essas pacientes a gente tem está conversando e está decidindo caso a caso. A gente expõe os riscos para elas, porque também não é justo eu tirar a chance dela de engravidar. Mas você pode congelar hoje só fazer um estímulo? Congelar o óvulo? E congelar só o óvulo? Sim, você pode congelar só o óvulo, você pode congelar só o esperma. Mas o congelamento de óvulo e o congelamento de embriões é diferente. Então eu sei. Por Os isso resultados de congelamento embrionário é melhor do que muito melhor do que o congelamento de óvulo. Sério, doutor? Então, assim, quando que a gente indica congelamento de óvulo de um modo geral? Duas situações. Uma paciente que pode ser uma paciente jovem, de 20, 25 anos, que tem uma leucemia, que tem algum câncer, que vai fazer uma quimioterapia que pode afetar os ovários, a gente indica que congele os óvulos para a gente permitir um futuro reprodutivo para aquela mulher. Ou então, mulheres que já estão com seus 37, 38 anos, que ainda estão
focadas Primeiro muito filho. mais no trabalho e esquecendo um pouco essa parte. Mas, se já tem um parceiro fixo, a gente sempre recomenda o congelamento de embriões, porque o resultado é melhor. Certo, maravilhoso. Eu já volto. Deixa o senhor aqui, já volto. Vou dar um recadinho de saúde para quem está em casa, porque eu não paro, viu, doutor? Eu vou sentando, vou andando, né, Mary? Isso aí. Bom, aqui eu tô presa, mas vamos falar de saúde, gente? Michel Teles, tem perguntas? Tem pergunta sim, Nani. Vamos lá, muita gente aqui perguntando, doutor, sobre a microcefalia. Muita gente querendo saber se é causado pelo vírus da Zika, a microcefalia. Então, na verdade, como eu tinha falado antes, a gente não tem nenhuma correlação direta do vírus com nenhum trabalho comprovando essa causa e efeito, né, do vírus com a microcefalia. O que a gente tem são algumas gestantes que tiveram microcefalia e que tiveram Zika também diagnosticado durante a gestação e que depois da análise do fluido amniótico a gente encontrou o Zika lá. Não só a microcefalia, como algumas alterações oculares também foram descritas. E desses casos também de microcefalia, alguns também foi comprovado que não tinham o vírus da Zika? A microcefalia não é causada somente pelo Zika. Não, eu sei, por isso estou falando, mas nem todos. Foi alguns casos que tinham o vírus da Zika. Alguns casos É tinham isso que o eu vírus estou falando, da Zika, não alguns. foram todos. Por isso estou falando, com o jeito que passa, doutor, a explicação que passa para as pessoas, numa informação, um telejornal, parece assim que todos os casos de microcefalia está interligado com o vírus da Zika. Na Isso verdade, que está não. assustando, né? Isso assusta, mas assim, é importante frisar, Claro. a grande maioria dos governos de países que têm uma grande quantidade de Zika estão recomendando adiar a gravidez. Adiar a gravidez. Então, assim, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia está dando essa mesma recomendação, que é pelo menos esperar o verão passar para que a gente tenha uma diminuição do mosquito. No entanto, o nosso governo, o nosso Ministério da Saúde, não está dando essa recomendação. Então, é sempre uma briga que a gente acaba tendo com eles. A recomendação oficial da Federação Brasileira de Ginecologia e Adiar um Obstetrícia tempinho. é, se possível, adiar pelo menos até acabar o verão, para que a gente esteja mais seguro de ter menos infecções por Certo, Zika. doutor, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas continuando dentro da mesma área, endometriose. Vamos falar um pouquinho? É um dos grandes causas aí de infertilidade na mulher? Então, a endometriose, ela aumentou muito o diagnóstico nos últimos anos. Muitas pessoas perguntam se aumentaram os casos ou se aumentou o diagnóstico. A gente acredita que aumentou o diagnóstico, que o diagnóstico ficou mais preciso. E muito porque antigamente, tanto os médicos quanto as próprias mães tinham uma cultura de que cólica é normal. Né? Quantas pacientes eu já recebi falando justamente isso? Mas a minha mãe sempre falou que cólica era normal. Mas não é normal. Né? Uma coisa é você ter uma cólica que você fica um pouquinho indisposta, tal, você toma um leve analgésico que passa, você fica bem, mas você não deixa de trabalhar, você não deixa de fazer suas atividades habituais. Agora, existem inúmeras pacientes que vão para o Vão pro pronto-socorro, hospital, vão tomar medicação lá, chegam a tomar até morfina por causa Já vi das gente cólicas. desmaiando. Sem dúvida. Isso não é normal. Não é. E justamente a endometriose está relacionada com duas coisas principais, ou com dor ou com infertilidade. Tem vários tipos de apresentações de dor que ela pode causar, não precisa ser somente a cólica menstrual, pode ser a dor no ato sexual, pode ser a dor na evacuação, a dor na micção, mas também está relacionada à infertilidade. 50% das mulheres com infertilidade têm endometriose. E o que vale a pena a gente falar é que os casais que querem engravidar aí, gente, olha, diz que 30% é das mulheres, né, o problema pode estar com as mulheres, 30% dos homens e o resto do casal. Sem dúvida. Porque o homem tem mania de achar que o problema é só da mulher. Não engravida, o problema é da mulher. Não, né? É muito importante, é a primeira coisa que a gente tem que falar. A mulher está com dificuldade para engravidar, Analisar os dois. aí a gente fala, olha, o problema não é só da mulher, o problema é casal, a gente sempre tem que avaliar os dois. Nunca pode esquecer o homem. E o homem tem um preconceito em ir ao médico, ele tem a questão do machismo, de Acho não que querer, nele. de, né, putz, será que se o meu esperma não for bom, que eu sou menos homem por causa disso? Não tem nada disso, né? Eu acho que tem que se cuidar, tem que fazer a análise completa para a gente poder dar o tratamento adequado, né? Certo, doutor. Gente, para você que está em casa, eu estou do meu lado direito, a Marianne, que já vai dar dicas de beleza aí de esfoliação caseira com mel, tá? A gente volta nessa pauta já, porque eu estou com o doutor aqui, Patrick, viu? Beleles, é isso? Beleles. Isso mesmo. Que nós estamos falando de endometriose e o Zika vírus. Mas a gente vai para um rápido intervalo comercial e eu volto esclarecendo tudo para vocês aqui na Tarde Show. Michel Teles tem pergunta para o doutor?
tem, Sinane. O Rodrigo, ele é de Campo Belo, Minas Gerais. Por sinal, eu soube que Minas Gerais é um dos estados que tem o maior índice de dengue. E ele pergunta que, ele diz que criaram, doutor, um mosquito para matar a dengue. Ele acha que foi em 2014. Em vez de desse mosquito, desse veneno aí para poder matar a dengue, não sei, fortaleceu ainda a zika e o chikungunya. Ele pergunta assim, eu não fiquei sem entender um pouco a pergunta. É porque o mesmo mosquito que veio com a dengue primeiro, depois veio a tipo 2, né? Veio a hemorrágica, depois apareceu o chikungunya, depois zika, o mesmo mosquito. E não dá para esquecer da febre amarela também, né? É tudo o mesmo mosquito. É o mesmo Mas assim, mosquito, não vamos começar com teorias de conspiração, não. Na verdade, a tentativa é uma mutação no mosquito para que ele não transmita mais o vírus, tá? Radiação. Inclusive, uma ideia é essa, é a irradiação nuclear, para também deixar o vírus inativo. Então, não existe nada comprovado disso, de que foi essas modificações no mosquito que trouxeram o vírus. Na verdade, o que mais se pensa é que tenha vindo na Copa, né? Que é um vírus bastante comum na África e no Sudeste Asiático, e com a imigração o volume de pessoas que vieram na Copa, veio o vírus também para cá. E só Deus sabe o que vai ser com a Olimpíada, né? Então... Doutor, eu queria muito te agradecer, muito bom te ter aqui. Quero que você volte mais vezes aqui no programa. Eu que agradeço. Você pode deixar um e-mail, um Face, um telefone para as pessoas? Então, tem tanto o Face quanto o Instagram, é Patrick Beleles, né? E tem o site também, patrickbeleles.com.br. Obrigada, viu, doutor? Volte sempre, viu? Eu que agradeço.